E agora, José? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu. Membronita acordou, e agora, José? E agora, você? Smith sem nome, que zomba dos outros. Você que faz livros que ama, inventa. E agora, José? Está sem moral, está sem discurso. A noite esfriou, o dia não veio, Cristo não veio utopia e tudo acabou. Missouri acabou e tudo mofou. E agora, José? Sua doce palavra, seu instante de fama, sua pedra e chapéu, sua placa de ouro, seu teto de vidro, sua incoerência, seu ódio. E agora, sozinho no escuro, sem cavalo preto, que fuja a galope, de Kirtelândia se vai. Você marcha, José? José, para onde? Saudações, membronitas! Eu sou o Ozzy e esse é o Membro Pod, seu canal de podcast de estudo da história da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Hoje a gente vai falar sobre o 12º presidente da Igreja de Jesus Cristo, Spencer W. Kimball. Então, primeira coisa aí que vem à minha mente quando pensa em Spencer W. Kimball é quem liberou o sacerdócio para os negros, né, e tirou o racismo de dentro da Igreja Sud. E também quem escreveu aquele livro, O Milagre do Perdão, né? Um livro que ficou famoso aí da igreja. O livro O Milagre do Perdão, ele é de 1969 e ele tem algumas polêmicas, tem um monte de polêmica aí dentro desse livro, né? Ele é um livro oficial da igreja, escrito por um profeta, presidente da Igreja Sud, mas aborda alguns assuntos meio complicados de serem engolidos hoje, né? Então hoje a igreja tenta se desvencilhar um pouquinho desses assuntos, mas está registrado ali no livro. Vamos dar uma olhadinha? Uma dessas coisas é uma frase ali falada pelo Spencer W. Kimball no livro, e ele diz assim: mesmo em casos de contato forçado, como violação ou incesto, a vítima sente-se profundamente ultrajada. Se ela não cooperou e não contribuiu para o ato vil, encontra-se certamente numa posição mais favorável. Não há condenação onde não há absolutamente nenhuma participação voluntária. É preferível morrer defendendo a própria virtude do que viver tendo-a perdido sem lutar. Olha só. Pois é, ó. Primeiro, né, então ele está falando aqui sobre o estupro, né? E ele comenta que a vítima, então basicamente isso aqui, ele dá uma culpa em cima da vítima. Por quê? Tá viva é porque não lutou o suficiente para evitar a situação. Polêmico. Outro assunto polêmico aqui do nosso presidente Spencer W. Kimball é a questão da homossexualidade, né? Pois ele coloca a homossexualidade como uma doença mental, e vamos falar assim, que não é só a igreja mórmon, né? Tem muitas religiões, talvez a maioria, que abordam esse assunto dessa forma. Segundo algumas doutrinas mórmons, que eles estão tentando se desvencilhar hoje sim, mas né, é uma doutrina, né? É que a homossexualidade é uma doença mental passível de cura, né? Você pode curar. Então, olha só, complicado, né? Hoje, né, século 21, 2025, 2026, essa abordagem sobre esse assunto aí não pega bem. A próxima polêmica aqui do Kimball é a questão, né, racial, né? Então a gente sabe que até 1978, sacerdócio e ordenanças do templo eram proibidas para pessoas negras. Então, a partir de 1978, o presidente Kimball ele quebrou com essa tradição aí de racismo, né? Como a gente já viu, da Igreja Sud. Assunto esse, né, que está em concordância com o próximo assunto polêmico aqui, que é da questão indígena. Pois é, então a gente sabe que os lamanitas, eles também têm a pele escura, e como é citado pela doutrina mórmon, isso é uma maldição, né, maldição divina. O presidente Kimball, ele tinha um programa chamado Indian Student Placement Program, né, e basicamente ele pegava o quê? As crianças de tribos indígenas ali da localidade,
e colocava em alguns momentos para estudar junto com as crianças brancas. Beleza, né? Inclusão? Legal, né? Só que, vamos ver uma fala aqui do presidente Kimball sobre isso. Ele falou assim: o dia dos lamanitas está próximo. Agora estão a tornar-se brancos e encantadores, como lhes foi prometido. As crianças do programa de acolhimento familiar em Utah são frequentemente mais claras do que os seus irmãos e irmãs da reserva indígena. Olha só, né? Complicado, né? Então, olha só, eles estão ficando mais bonitos, né? Estão ficando mais brancos e bonitos. Poxa, presidente Kimball, daí tu vai lá, para com essa tradição racista, né, de proibir os sacerdotes para os negros, daí vem e fala um negócio desse. Eita. Fora que, 4 anos atrás, saiu uma publicação aí acusando a igreja de abuso sexual. Né, além do abuso acontecer dentro da organização da igreja, também aconteceu principalmente dentro desse programa e esse programa indígena. Então, basicamente, as crianças indígenas eram tiradas da reserva, levadas para famílias mórmon para poder ser introduzida ali culturalmente, né, educacionalmente, mas também eram abusadas. A liderança da igreja, apesar de ter conhecimento desses abusos, não tomou nenhuma providência. Bom, e tem outras polêmicas ainda, incluindo aquele livro, O Milagre do Perdão, que fala sobre como o casal deve interagir ali entre eles, determina algumas coisas. A gente vai falar ainda em um episódio específico sobre o livro O Milagre do Perdão. Vamos falar um pouquinho agora sobre Spencer W. Kimball. Quem foi ele? Bom, no episódio anterior a gente comentou sobre o Harold B. Lee, né? Então ele foi pouco tempo presidente da igreja, né? E ele faleceu em dezembro de 1973, então quem assumiu foi o presidente Kimball, né? Spencer W. Kimball. Ele ficou de 1973 até 1985, olha só. Ele foi presidente da Igreja Sud desde 1973, mas ele já era apóstolo desde 1943, né? Quem chamou ele foi o Heber J. Grant. O Spencer tinha nascido em 1895, olha só. No outro século, 1895, ele faleceu em 1985, 90 anos de idade. Spencer W. Kimball, né? Esse W é de Woolley. Olha só que interessante, ele foi neto do Heber C. Kimball. Lembra, né? O Heber C. Kimball ali, super amigo ali do Brigham Young, né? Conheceu o Joseph Smith. Então, pois é. A gente já falou sobre o J. Golden Kimball, que era filho do Heber C. Kimball, é um dos filhos mais novos, eu acho, né, do Heber C. Kimball, e agora a gente está falando aqui do Spencer W. Kimball, que era neto, né, do Heber C. Kimball. Olha só, né, todas as famílias aí conectadas. O pai dele era o Andrew Kimball. O pai dele trabalhava na agricultura, né? Então era esse meio em que ele cresceu. Depois o Kimbinho ele foi para a missão, né? Então em 1914 até 1916 ele fez a missão Independence, Missouri, olha só, lá na Sião Sud. Chegou da missão, começou a trabalhar num banco ali como escriturário e depois ele juntou aí com um parceiro e montaram uma empresa de seguro, né? Passou por um período bravo ali, né? 1929, a Grande Depressão. Mas depois sobreviveu. Então, daí ele serviu como presidente de destaque, 1938 até 1943, como a gente já falou, né? 1943 ele virou então um apóstolo da Igreja Sud. Quando o Kimbinho era apóstolo da Igreja Sud, o presidente, então na época, né, o George Albert Smith, incentivou ele a se envolver mais com a questão indígena, olha só, né, aí é que a gente está entrando nessa questão indígena. Então, nos anos 60 e 70, né, 1960 e 70, que ele criou esse programa para ajudar os indígenas, né, então basicamente ele trazia as crianças, adolescentes indígenas para a civilização,
Então a gente sabe que em 1973 faleceu Harold B. Lee e ele assumiu como presidente da igreja. Em 1978 ele tirou essa restrição racial aí dos negros na igreja Sud. Depois dessa retirada da restrição, né, o evangelho, a membresia Sud cresceu bastante. E era por isso que ele retirou, na verdade, né? Eles estavam com um problema aí, poxa, né? A gente está restringindo. E isso vai fazer com que, tipo, todos os africanos estejam fora, né? Tá fora aí do programa Sud. E muita gente do Brasil. O Brasil tá bem envolvido nessa questão. Por quê? Os brasileiros são um misto, né? É um misto de um monte de gente. Foi trazido muito africano para cá na época da colonização e depois, né, acabou que teve uma miscigenação racial. E isso dentro da teoria Sud aí, ninguém poderia, nem misto, assumir um cargo de liderança. Para quem quiser mais informação sobre essa questão racial, a gente tem muitos episódios ali sobre o racismo Sud, né? Vale a pena conferir. Entrando em alguns detalhes pessoais aí da vida do Quimbinho, quando ele era criança, ele teve um monte de doença, pois ele teve febre tifoide, ele quase se afogou uma vez e também teve paralisia facial. A mãe dele faleceu, inclusive acho que 4 irmãs dele faleceram quando ele era criança, e a mãe dele faleceu quando ele tinha 11 anos, né? Complicado. O interessante da vida dele é que ele tinha 1,68 m, né? Então não era muito alto não, e apesar disso ele era um bom jogador de basquete. Aí ele foi chamado para a missão, né? Ele terminou a escola em 1914 e ele foi chamado para a missão Suécia-Alemã. Né? Só que o que aconteceu nessa época, 1914? Para quem sabe, quem lembra, das aulas de história, iniciou a Primeira Guerra Mundial. Pois o Franz Ferdinand, né, o Duque, ele foi assassinado, criou um rebuliço ali, né, na Europa. Então ele teve que ser mandado de volta, voltou para os Estados Unidos, daí sim ele serviu a missão ali em Independence, Missouri. Bom, chegou ali em 1917, né, o Quimbinho, ele estava estudando, ele conheceu uma menina chamada Camila Irene. Irene, pois esse sobrenome é conhecido de vocês? Sim, a Camila Irene, que foi casada com Spencer W. Kimball, ela era tia do Henry B. Eyring, né, o conselheiro aí da primeira presidência. O pai do Henry B. Eyring também se chama, né, também é chamado de Henry B. Eyring, e a Camila era irmã desse Henry, né, então era tia por parte de pai, fazendo automaticamente com que o Henry B. Eyring, então, Henry B. Eyring seja, então, sobrinho do Spencer W. Kimball. Como a gente falou, em 1943 ele foi chamado como membro do Cônon dos 12 Apóstolos. Tinham morrido 2 apóstolos, era o Sylvester K. Cannon, da família Cannon, aí grande da igreja, e o Rutger Clawson. Eles faleceram e entraram 2 novos no lugar. O primeiro deles foi Spencer W. Kimball e o segundo foi Ezra Taft Benson, olha só, que foi o próximo presidente da igreja após o falecimento do Kimball, nosso próximo episódio. Então, em maio de 1945, o presidente da igreja, George Albert Smith, chamou o Quimbinho, você vai pregar para os índios, né? Vamos ver direitinho a frase que ele falou? Ele falou assim: quero que você cuide dos índios, eles são negligenciados, assuma o comando e vigie os índios em todo o mundo. Pois o Kimball, ele assumiu, né, esse cargo, até porque quando ele tinha 8 anos de idade, ele recebeu a bênção patriarcal dele. A bênção patriarcal dele dizia que ele pregaria o evangelho a todas as pessoas, inclusive os lamanitas, né? E quando fala dos lamanitas, está falando os descendentes dos índios. Nos anos 50, o presidente Kimball ele começou a ter alguns problemas de garganta. Pois ele estava ali com uma dificuldade e de repente ele descobriu que tinha alguma coisa na garganta, teve que fazer uma cirurgia, né? Então, muitos dos discursos dele, você vai ver ele com um microfoninho. Ele tinha um microfoninho que era para amplificar a voz dele para aparecer no microfone oficial, né? No microfone ali na congregação. Pois ele teve essa dificuldade, então ele tinha uma vozinha um pouco mais rouca aí nessa época. E também mais para frente ele teve alguns problemas do coração, né? Pois ele chamou alguns médicos dele, né, para verificar essa situação. Inclusive um dos
dos médicos dele era o Russell M. Nelson, aí, que foi um dos próximos presidentes da Igreja Sud. Esse problema do coração aí foi nos anos 70, 1972. Olha só, antes dele virar presidente da igreja. Inclusive falavam que ele não ia viver o suficiente para virar presidente da igreja por conta desses problemas de saúde dele aí. Olha só, né? Ele viveu, né? E foi presidente da igreja por muito mais tempo do que outros, né? Ele viveu até os 90 anos de idade. Que inclusive, diga-se de passagem, o Harold B. Lee, ele tinha uma saúde muito melhor do que o do Kimball e morreu de repente. Bom, vamos entrar agora nessa questão racial. Pois é, a gente tem esse problema da Igreja Sud aí do passado, de eles colocarem teologicamente como se a restrição racial viesse de Deus, né? Então, é uma doutrina, e isso foi bem batido desde a época lá de Brigham Young. O Kimball, ele estava incomodado com isso. Talvez nem tanto por questões morais, mas por questões administrativas da igreja, ele resolveu tomar um passo a mais, o que já deveria ter sido feito antes. Nem deveria existir, né? Mas a igreja já estava resbalando nesse assunto há muito tempo, recebendo muitas restrições, né, boicote por conta desse comportamento aí racista. Pois é, o Spencer W. Kimball resolveu, né, então, tomar uma atitude de fazer alguma coisa. Então, em 1977, ele chamou 3 dos apóstolos dele, né? O Bruce R. McConkie, o Thomas S. Monson e o Boyd K. Packer, né? Ele pediu para eles levantarem algumas informações. Basicamente, o que ele pediu para eles, falou assim, eu quero um estudo, levanta um estudo aí para mim com várias informações de o porquê essa proibição racial é doutrinária e se a gente abolir, ou seja, então, se a gente liberar o sacerdócio para os negros, o que isso afetaria dentro da igreja? Faz uma projeção para mim? Pois é, foi isso que ele fez. Olha só, né, qual era a preocupação dele, né? O que isso ia afetar na igreja? Pois é, olha só, a preocupação dele era do que isso ia afetar a igreja, né? O Bruce R. McConkie, então, chegou, né, com o relatório de todo o estudo que eles levantaram, as informações que eles concluíram que, biblicamente falando, não há nenhuma restrição racial, né? Fala sobre Caim, tal, não fala especificamente, não, tipo, essa questão aí de Caim e ser relacionado com os negros foi uma criação, né? Foi uma criação ao longo do tempo. Não é só Mormon, né? Essa criação, ela existe, mas é de um contexto bem maior do que, né, do que os Mormons. Mas basicamente ele olhou, né, e literalmente ele viu que na Bíblia não falava nada de restringir sacerdócio para os negros. Então o que o Spencer W. Kimball fez? Né? O Kimbinho, ele foi lá pro templo, né, de Salt Lake, ele entrou, se fechou lá e ficou um tempo. Quando ele saiu, então foi 30 de maio de 1978 que ele saiu de lá com um papelzinho escrito e ele falou, tá aqui, ó, a restrição dos negros foi retirada. Muito bem, né? Aplausos para o presidente Kimball, né? O Kimbinho, apesar, né, de ele não ser assim um herói nacional. A gente sabe que em 1972 teve o Congresso americano aprovou uma emenda de direitos iguais, né? Reforçando essa questão racial aí que não tem nada a ver você restringir um negócio, né, baseado numa questão racial. Isso aí foi em 1972. Em 73, quando o Kimbinho assumiu como presidente da igreja, ele falou, a igreja, Sud, não tem nenhum posicionamento oficial sobre essa questão aí, né, do Congresso aí que aprovou esse negócio aí. A igreja não tem nenhuma posição oficial sobre isso. Uma informação interessante aqui que muita gente provavelmente não sabe, é que teve um conselheiro adicional na primeira presidência aí na época do Spencer W. Kimball. Pois é, a saúde dele estava ruim nos anos 80, né? Ele faleceu em 1985, então ali em 1981 ele já não estava bem mesmo. E os conselheiros dele também não estavam bem. Foi então que ele chamou um conselheiro adicional para a primeira presidência, Gordon B. Hinckley. Então, a partir daí, ele raramente era visto em público,
Geralmente o que acontecia, o Gordon B. Hinckley vinha trazer algumas coisas para ele assinar, né, para ele aprovar ou reprovar, e ele não aparecia muito em público. O último discurso dele foi em 1982, né, então em 82 ele chegou, né, a levantar inesperadamente, a falar alguma coisinha e sentar novamente. Esse daí foi o último discurso dele em público. Como um dos últimos atos aí dele também como presidente da igreja foi para a reunião ali aprovar o ingresso de novos apóstolos, né, para o quórum dos 12 apóstolos. Então ele aprovou ali o Russell M. Nelson, aí, o antigo médico que fez a cirurgia do coração dele, e Dallin H. Oaks. Pois é, então olha só, os últimos presidentes da igreja, né, agora, né, atuais, Russell M. Nelson e Dallin H. Oaks entraram em 1984. Ele morreu aí no ano em que ele fez 90 anos, né? Então 1985. Ele fez o aniversário dele ali em março e faleceu em novembro, logo antes dele morrer, né? Ele estava bem mal, né? Ele falou: minha vida chegou ao fim. Ela tá muito feliz, tá muito feliz. Aí quando perguntaram para ele: quem que é essa ela aí que você tá falando, que tá feliz? Ele falou que era a mãe dele. A mãe dele que tinha morrido quando ele tinha 11 anos de idade. Vamos dar uma olhadinha agora num vídeo? O vídeo falando sobre a vida, então, de Spencer W. Kimball. Lembro-me do homem que saiu do banheiro com um corte no rosto depois de se barbear, e sua esposa perguntou o que aconteceu, e ele respondeu: bem, eu estava concentrado no meu discurso e acabei cortando meu rosto. E ela disse: por que você não se concentrou no seu rosto e cortou o discurso? Os índios o chamam de Wauch-Te-Ho-Wamble-E, aquele que voa pelo mundo erguendo sua voz para trazer boas novas de verdade. Outros o chamam de Spencer W. Kimball, profeta, vidente, revelador, presidente da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. De qualquer forma, o significado é o mesmo. Um grande homem de Deus, escolhido e preservado para cumprir uma missão especial e significativa. Suas raízes remontam a dois dos mais nobres dos primeiros membros da igreja. Seu avô, Heber C. Kimball, um dos primeiros apóstolos desta dispensação e primeiro conselheiro do presidente Brigham Young, e sua avó, a fiel e dedicada Anne Alice Gian. Em 28 de março de 1895, em Salt Lake City, nasceu para Andrew Kimball, então presidente da missão do território indígena, e para Olive Woolley Kimball, o quinto filho do casal, a quem deram o nome de Spencer Woolley. Ainda bebê, Spencer teve a oportunidade de viajar com seu pai a serviço da igreja, para lugares como o local do templo em Independence, Missouri. Quando Spencer tinha 3 anos de idade, a família, movida por um espírito pioneiro, deixou sua casa e mudou-se para Thatcher, Arizona, onde seu pai era um fazendeiro e empresário trabalhador, além de presidente da estaca St. Joseph por quase 26 anos. Como parte de uma família numerosa, Spencer teve uma vida feliz, mas não fácil, e foi ali que ele aceitou e cultivou a bênção do trabalho árduo. Na verdade, ele ainda atribui sua baixa estatura aos irmãos mais velhos, que o faziam trabalhar tanto alimentando os porcos que isso tirou todo o seu crescimento. Spencer era um garoto normal, travesso o suficiente para encontrar e comer um prato inteiro de rosquinhas recém-assadas, mas obediente o bastante e demonstrando tanta bondade inata que levou seu pai a prever que Spencer um dia se tornaria um grande homem na igreja. A maioria dos grandes amores de sua vida se desenvolveu aqui no Arizona. O amor pela terra, difícil de dominar, e o amor pela nação da qual fazia parte. Na terceira série, ele escreveu este verso, evidência de um amor precoce e facilidade com a linguagem. Eu amo o nome de Washington. Eu amo meu país também. Eu amo a bandeira, a querida e velha bandeira de vermelho, branco e azul. A má sorte também havia alcançado o jovem Spencer.
Aos 11 anos, ele perdeu a mãe e por várias vezes quase perdeu a própria vida para a febre tifoide, varíola e um quase afogamento. Mas a mão do Senhor preservou sua vida, pois grandes serviços à humanidade estavam reservados para ele. Outro amor que encontrou muito alimento no deserto do Arizona de sua infância é seu duradouro amor pelos lamanitas. Aqui, ele observou a força gentil dos descendentes de Leí, que viriam a desempenhar um papel tão importante em sua vida, assim como ele na deles. Um amor pelo aprendizado também estava sendo desenvolvido. Ele se formou na Thatcher Public School em 1910 e 4 anos depois graduou-se com as mais altas honras na Gill Academy, onde foi presidente do corpo estudantil, destaque no time de basquete como ala. E certa vez, junto com todos os meninos da turma do último ano, foi expulso por uma pegadinha de 1º de abril, ao cabular em aula. No dia seguinte, após um pedido de desculpas adequado, eles foram readmitidos. Ordenhar vacas de manhã e à noite na South Globe Dairy o ajudou a pagar seus estudos. Em 1914, ele foi chamado como missionário e enviado para a Missão dos Estados Centrais, onde serviu com distinção. No momento de sua liberação, ele estava servindo como presidente da Conferência do Missouri. Após sua missão, Spencer voltou para casa para frequentar a Universidade do Arizona. Aqui foi apresentada outra de suas paixões que duraria por toda a vida, e além, Camilla Eyring, uma professora da academia. Ela e sua família vieram com os santos no êxodo mexicano, fugindo dos exércitos de Pancho Villa. Em pouco tempo, Spencer estava verificando as horas com frequência, pois em seu relógio de bolso ele carregava uma foto de Camilla. Em 16 de novembro de 1917, eles se casaram. A vida deles juntos tem sido frutífera em muitos aspectos. Eles foram abençoados com filhos que lhes trouxeram grande alegria. No devido tempo, 3 filhos e uma filha chegaram à casa deles: Spencer L., Olive Beth, Andrew e Edward. Uma carreira empresarial em bancos, seguros, radiodifusão e outros empreendimentos teve que competir com uma carreira crescente na igreja, como secretário de estaca, conselheiro na presidência da estaca e como presidente de estaca. De vez em quando ele ainda encontrava um momento para relaxar. Em julho de 1943, o presidente J. Reuben Clark, Jr., chamado para informá-lo de seu chamado como apóstolo do Senhor. Nessa ocasião tão humilde, o irmão Kimball visitou todos os colegas de negócios com quem já havia lidado, dizendo-lhes que havia sido chamado para um alto cargo em sua igreja e que, para aceitá-lo de consciência tranquila, precisava se certificar de que ninguém sentia que ele havia agido de forma injusta com eles. Se alguém se sentisse assim, ele estava disposto a corrigir a situação. Muitos, no entanto, achavam que, se algum ajuste tivesse que ser feito, deveria ser ao contrário. Ao aceitar o apostolado, o Elder Kimball iniciou uma convivência com seus irmãos que lhe traria muita alegria. Trabalhando, orando e cantando juntos, eles formaram laços que certamente durarão além desta vida. Seus anos como autoridade geral foram marcados por serviço e devoção inabaláveis. Toda a igreja, graças a seus esforços, está mais apta a compreender o destino divino dos lamanitas. O profeta Joseph Smith nos deixou este pensamento, que o Senhor nos trouxe para cá para levar o evangelho aos lamanitas. Uma das coisas mais importantes que pode acontecer em toda esta dispensação da plenitude dos tempos é levar o evangelho aos lamanitas. Ele diz: o Senhor nos trouxe para o oeste. Haverá dezenas de milhares de santos dos últimos dias que se reunirão nas montanhas rochosas. E ali eles abrirão a porta para o estabelecimento do evangelho entre os lamanitas. Seu amor pelos lamanitas pôde florescer plenamente.
Não apenas sua bênção patriarcal, mas também o presidente George Albert Smith lhe deu uma comissão especial relacionada a ajudar os índios. Em 1946, ele se tornou presidente do Comitê Indígena da Igreja. Um escritório cheio de presentes de seus amigos indígenas testemunha seu sucesso nisso. Uns aos outros e o Senhor. Outro tema favorito desse grande mestre tem sido a necessidade do arrependimento e o milagre do perdão. A graça abençoe em seu nome. Incontáveis milhares foram influenciados a levar uma vida mais justa, menos pelo medo das consequências do pecado do que por um vislumbre das recompensas da retidão. O dia chegará, meus irmãos e irmãs. Em 1948, ele sofreu e se recuperou de uma grave doença cardíaca. Alguns anos depois, ele perdeu a voz, mas a recuperou milagrosamente após uma administração. E então, em 1957, ele foi enviado para o leste para uma cirurgia de câncer na garganta, tendo uma corda vocal e meia removidas. Após uma longa recuperação e aprendendo com grande dificuldade a usar uma nova voz, ele voltou para sua amada Arizona para um primeiro discurso experimental. "Preciso contar a vocês o que aconteceu comigo", ele disse. "Fui para o leste e, enquanto estava lá, caí nas mãos de facínoras. Recuperando de forma impressionante o uso de sua voz, sobrevivendo a uma cirurgia de coração aberto com boa força e de outras maneiras, Spencer W. Kimball foi preservado pelo Senhor para um chamado ainda maior. Em dezembro de 1973, ele sucedeu Harold B. Lee como presidente da igreja. Declarado por seus médicos em melhor saúde do que esteve em anos, o presidente Kimball preside a igreja com segurança, confiança e o amor de todos que o conhecem. Ele lidera a igreja em um novo período de crescimento internacional e de serviço missionário amplamente expandido, dando a todos os membros a visão de compartilhar o evangelho com seus vizinhos. Cobriu a terra e densa escuridão os povos. Para sua família, Spencer W. Kimball é conhecido como um pai, avô e bisavô amoroso. Os parentes o descrevem como a pessoa mais gentil e atenciosa que já conheceram. E para todos nós, seja no tabernáculo familiar ou em terras distantes, na língua indígena ou em qualquer outra, ele é verdadeiramente aquele que cruza o mundo erguendo sua voz para levar boas novas de verdade. Essas boas novas de verdade, especialmente seu testemunho pessoal e fervoroso, serão lembradas e valorizadas por muito tempo. E a orientação que ele oferece continuará a abençoar a vida de milhões. Bom, é isso aí, pessoal. Esse é o episódio sobre Spencer W. Kimball. A gente vai ficando por aqui e até a próxima.